Por que nós encaramos que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista? Ele é antes da tribulação que vai ser instaurada no mundo a partir de um tratado de paz entre Israel e as nações, e que ali vai ser derramada a ira de Deus sobre o planeta. Tudo isso é chamado como a ira de Deus, o período tribulacional, que é traduzido por compressão do tempo. Por isso que aqueles dias serão abreviados, como está escrito em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, que tem todo o caráter judaico. Mas aqui eu quero me ater em que a Igreja de Cristo não passa pelo período de tribulação. Capítulos 2 e 3 nós vemos advertências e orientações e promessas às igrejas, nenhuma delas de caráter tribulacional. Capítulo 4, nós já vemos essa descrição, que é a perícope do que vamos falar, nosso texto base. Capítulo 4, versos 1 e 2, é dito para João: depois destas coisas, veja queridos, capítulos 2 e 3, ele está falando às igrejas. Então, depois destas coisas, depois das igrejas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E no verso 2, imediatamente ele sobe, como num arpazô. Então, João aqui no capítulo 4, depois do período das igrejas, ele ouve uma voz como de trombeta. É bem certo que nós vemos ali, 1 Tessalonicenses capítulo 4, falando da trombeta que vai soar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Então aqui nós temos três elementos do arrebatamento: a porta, que é a entrada dos gentios, a trombeta, que vai soar e que aqui nós encaramos como o Yom Teruah, lá de Levítico 23, 24 e 25, e o arpazô, que é imediatamente, num piscar de olhos, como Paulo também se refere em 1 Coríntios capítulo 15. Então aqui é soado uma trombeta. A primeira trombeta do juízo só é soada lá no capítulo 8, no verso 7, e a última trombeta do juízo, capítulo 11, versos 15 a 19. Aqui no capítulo 4, nós vemos um arrebatamento, depois destas coisas, depois do período das igrejas. Capítulo 11, verso 15 a 19, que retrata a última trombeta, não há arrebatamento. Mas o que está escrito em Levítico 25, 9, no período do Yom Kippur, ou da festa da expiação, que é depois do Yom Teruah, a festa das trombetas. Então nós vemos que há distinção dos toques de trombetas. Aqui no capítulo 11, verso 15 a 19, nós não vemos o arrebatamento, mas sim os reinos do mundo sendo entregues a Cristo. Os mesmos textos referentes o reagrupamento dos quatro cantos da terra do povo judeu, como é dito lá em Levítico 23, 22. Deixados depois da colheita dos segadores, da colheita geral do Yom Teruah, eram deixados as espigas caídas no chão e dos quatro cantos para que os pobres viessem recolher. Então, depois da colheita geral, que representa o arrebatamento da igreja, também eram deixadas espigas no chão, e estrangeiros, que representam pessoas que vão se converter no período tribulacional, e dos quatro cantos como representando toda a nação de Israel, pela promessa da eleição aos patriarcas. Interessante também que aqui nessa trombeta, no capítulo 4, verso 8, nós vemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No capítulo 11, que é a última trombeta, é dito isto: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que não que há de vir? Porque aqui no capítulo 11, a última trombeta, ele já pisa no Monte das Oliveiras, referência a Zacarias capítulo 14. Aqui no capítulo 4, que é o arrebatamento da igreja, ele há de vir mais para frente, depois desse período que nós compreendemos como os 7 anos de tribulação. Então, a igreja não passa pela tribulação.